Aleluia, graça e paz. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aleluia. Vão entrando, se acomodando, pegando as suas Bíblias. Vamos fazer a nossa leitura do dia. Amém? Vamos ler o livro de Romanos. Hoje vamos ler o capítulo 6 do livro de Romanos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Aleluia. Já pedi ao Senhor para acampar um anjo em cada casa. Então, se você sentir uma presença extraordinária, é de um anjo do Senhor aí ao lado de ti. Amém? Para te proteger, guardar a tua mente, simplesmente para ouvir a voz do Senhor. Amém? Hoje o Espírito de Deus vai se fazer sentir de uma forma extraordinária. Amém? Porque grandes coisas está a fazer o Senhor na nossa vida. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Cada oportunidade que nós temos de estar com Ele, cada oportunidade que temos de ouvir a palavra dEle, de ouvir a voz dEle, é uma, como é que eu posso dizer? Uma manifestação do amor, da graça dEle por nós. Amém? Sobre a nossa vida. Aleluia? Como é que vocês estão hoje? Como é que foi a vossa segunda-feira? Eu já estou cansada. A semana mal começou, já estou a querer fim de semana outra vez. Mas a verdade é que acho que o fim de semana é mais cansativo que o dia de semana. Então segunda-feira estou sempre cansada. Mas nada nos impede de estar aqui. Nada, nenhum cansaço, nenhum sono vai atrapalhar a nossa noite de bênçãos. A nossa noite, nosso horário de comunhão, nosso horário de leitura, nosso horário de estudo da palavra. Amém? Espero que estejam todos bem. Aleluia. Quem puder já abrir, né? Quem tiver Bíblia e puder abrir o livro de Romanos, vamos dar continuidade da nossa leitura. Vamos ler o capítulo 6 hoje. Quem não tiver Bíblia ou não tiver consigo, não puder ler, não faz mal. É só acompanhar. Amém? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o ouvir também alimenta. Amém? Então, ontem lemos o capítulo 5 do livro de Romanos. E como já tinha explicado anteriormente, mas volto a ressaltar, o livro de Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele fez cartas, né? Foi escrevendo cartas para os crentes que estavam em Roma. Então eram cartas de fortalecimento, né, da fé, manter eles ali, porque assim como nós, né, crentes nos dias de hoje, precisamos de manter a nossa fé. A nossa fé precisa de ser alimentada todos os dias. É o que eu digo, a fé é como se fosse um músculo que precisa de ser trabalhado, precisa de ser fortalecido. Amém? Então não podemos nos achar que tipo, temos fé e já está, essa minha fé chega. Amém? Toda a fé é válida, por pequenina que seja. Jesus disse, ainda que tiveres a fé do tamanho de uma semente de grão de mostarda, já é suficiente, ou seja, já é o início. Amém? Mas Jesus, quando deu esse exemplo da semente do grão de mostarda, ou grão de mostarda, ele também enfatizou o facto de quando ele cresce, né, quando esse grão é lançado na terra e vai germinar, vai crescer, torna-se uma árvore grande, não torna só uma simples verdura, um simples legume, uma simples planta, torna-se uma árvore grande. Amém? Então isso é para mostrar, para exemplificar como é que a nossa fé se torna. Pode começar bem pequenininha, mas vai ficar grande. Mas para a fé aumentar, né, para nós chegarmos nesse extremo de árvore, nós precisamos de alimentar a nossa fé. E como é que alimentamos a nossa fé? Ouvindo a palavra, lendo a palavra, estando em comunhão com pessoas que professam a mesma fé que nós. Amém? Pessoas que creem no mesmo Deus que nós. Amém? Nas mesmas escrituras que nós. Vamos a falar da Bíblia. Amém?
É o nosso principal livro, se não o único, vamos assim dizer, livro fiel, amém? Do princípio ao fim. Quem inspirou foi o Espírito Santo, ele é o autor, amém? Da Bíblia. Então, ele é o autor que está conosco presente para explicar tudo. Amém? Quando Paulo escreveu essas cartas para os seus fiéis companheiros, né? Os novos crentes, os novos convertidos, era para fortalecer a fé desses crentes. Então, nós hoje a lermos também estamos a nos fortalecer, assim como Paulo escreveu para eles serem fortalecidos. Essas escrituras continuam aqui vivas, né? Presentes na nossa vida, para que nós também possamos ser fortificados. Amém? Então, ontem, fazendo assim um resumo, enquanto o Instagram notifica, né, as outras pessoas que estamos online, vou falar brevemente do versículo de ontem. Basicamente, ontem falamos sobre o pecado de Adão e sobre o sacrifício de Jesus, né? Em algum momento na leitura nós lemos que por causa do pecado de Adão, por causa do erro de Adão, todos nós pagamos, todos nós tivemos como é que se diz? Tivemos a morte, né? Vamos assim dizer, como consequência do pecado de Adão. Então, no outro extremo, temos Jesus, que veio, morreu e ressuscitou por nós. Ou seja, do mesmo jeito que por um homem entrou o pecado e a morte, por um homem também entrou a salvação. Amém? Então temos Adão, que traz o pecado e deixa entrar, né, o pecado e consequentemente a morte. Do outro extremo temos Jesus, que com a graça de Deus, amém? Ele veio, cumpriu a missão, que foi morrer e ressuscitar por cada um de nós. Então temos a graça de ser salvos por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Amém? Então aqui tanto é que tem aqui na minha versão, né, diz que no versículo 20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em algumas versões vai dizer que onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Amém? A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, bem, creio que já estamos dentro do tempo e já podemos dar início à nossa leitura. Ok, amém. Vamos ler então o capítulo 6. Deixa eu um pouquinho o som. Na minha versão, que é a NVI, como eu já tinha dito ontem, né? Caso a tua versão seja diferente, a linguagem tem alguns termos diferentes, é só para esclarecer que a minha Bíblia tem a linguagem mais moderna, né? Mais para o nosso tempo, vamos assim dizer. Então, uma linguagem bem mais fácil, uma linguagem bem mais simples de ser percebida. Então, caso você encontre algumas palavras diferentes na tua Bíblia, é por causa dessa diferença, ou seja, as palavras têm o mesmo significado. Assim, nós temos muitas palavras em português com o mesmo significado, né? Ou seja, então pode haver essa diferença. Então, só para esclarecer, não causar confusão na tua mente, por favor. Amém? Já repreendo todo espírito de confusão na mente, todo espírito de contrário à vontade de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Então, no capítulo 6 de Romanos diz assim, no título da minha versão diz: mortos para o pecado, vivos em Cristo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amém? Vou parar aqui, porque se eu continuar depois vou esquecer esse ponto. Então, ontem nós falamos sobre o batismo, né? Falamos do batismo, que é um ato de fé, é uma prova para as outras pessoas verem, né? Porque o batismo é nada mais, nada menos, é para nós, mas principalmente para testemunhar. O batismo, um exemplo que o Espírito Santo colocou no meu coração foi, por exemplo, o casamento. Quando as pessoas casam, as pessoas convidam pessoas, principalmente na altura de assinar, né? Que é o casamento no civil, precisa de ter testemunhas, e na igreja também precisa ter testemunhas. Por que precisa ter testemunhas? Para que as pessoas, né, os testemunhas testifiquem de que realmente houve um casamento, de que realmente houve uma assinatura de um contrato. Amém? Então, o batismo nas águas tem um significado, vamos assim dizer, parecido com o casamento. Você está a dizer publicamente que está a morrer para a velha natureza, para a velha criatura, ou seja, para o que eras, né? Pelo que nós éramos antes de conhecer Cristo, e passamos a ser uma nova pessoa, um novo ser. Amém? Uma nova natureza. Então precisamos de ser batizados publicamente. Estamos a mostrar para as pessoas, né, que nós estamos a viver vamos viver a partir deste momento uma vida nova. Amém? Então, aqui, por que Paulo faz essa pergunta e responde ao mesmo tempo? Porque aqui onde diz que onde abundou o pecado, né? Ali no versículo que eu li do capítulo 5, no versículo 20 do capítulo 5, nós lemos que mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, ou superabundou a graça em algumas versões. Quer dizer que uma pessoa que esteve, né, na lama do pecado, esteve bem lá mesmo no fundo do poço, a fazer as piores coisas do mundo, vamos assim dizer. Quando essa pessoa se converte, essa pessoa tem uma transformação, uma entrega superior. Normalmente essa pessoa se entrega muito mais do que quem não teve num pecado tão grave, vamos assim dizer, né? Ontem também falamos sobre as dimensões do pecado, né? Os níveis de pecado. Falamos do pecado, transgressão e a iniquidade. Então pronto, é nesse sentido que eu quero que eu me refiro, né? Todas as pessoas que tiveram bem lá no fundo mesmo, bem na lama do pecado, quando se convertem, são pessoas convertidas que dão um testemunho, ou seja, o testemunho dessa pessoa gera uma transformação na vida de outras pessoas, porque essas pessoas se convertem de uma maneira sobrenatural, ou seja, porque eles sabem de onde é que Jesus lhes tirou. Amém? Ou seja, nós sabemos onde é que andamos, e quando nós nos voltamos para Cristo, quando nós nascemos de novo e nós vemos que Cristo nos lava, nos dá um bom banho, nos põe uma boa roupa, um bom creme, uma boa roupa limpinha, bem lavadinha, bem passada num bom amaciador, nos perfuma, penteia o nosso cabelo, põe sapatos novos, ou seja, nós conseguimos ver a diferença da onde nós estávamos e da onde nós estamos agora. Então essa é a comparação que Paulo faz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quando ele começa a falar no capítulo 6, ele diz: diremos então, continuaremos pecando para que a graça aumente? Ou seja, será que eu devo me afundar ainda mais no pecado? Eu ainda não estou convertida a Jesus, ainda estou no pecado. Será que se eu me afundar mais ainda, se eu fizer coisas que eu não fiz, coisas mais malucas do que, né? Será que quando Jesus me alcançar vai ser melhor? Então a resposta é: de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele?
Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Isto para mim também tem a ver com aquelas pessoas, por exemplo, que dizem que, bem, como já aceitei Jesus, já fui batizada, já aceitei Jesus, né? Já me arrependi dos pecados, já aceitei Jesus, já fui batizada, todo mundo já viu, já tirei fotos, pus na internet, todo mundo já viu que a Mara já está batizada. Amém? Amém. Então, como já estou salva, então eu posso continuar a viver aquilo que eu vivia antes. Não tem problema nenhum. Eu também entendo isso que Paulo está dizendo, de maneira nenhuma. Quando você foi batizado, quando você, né, o teu batismo é como representa a crucificação de Cristo. Amém? E a ressurreição de Cristo representa a tua nova criatura. Ou seja, você precisa de mudar a tua conduta. Amém? Nós precisamos de mudar a nossa conduta. Nós não podemos voltar a fazer aquilo que fazíamos antes de sermos batizados. Amém? Então aqui depois no 5 diz assim: se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, ou seja, a nossa vida em Adão, né? A nossa velha natureza tem a ver com a natureza adâmica. Nosso pecado vem do pecado de Adão. Então, tudo aquilo que nós fazíamos antes de Cristo tem a ver com o DNA, vamos assim dizer, o DNA de Adão. Então, está entranhado no nosso sangue, né? no nosso genes. Então, nós nos tornamos, fazemos o que o pecado, né, nos leva a fazer, vamos assim dizer. Então diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele quem? Com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, fique sem poder. O nosso corpo, a nossa carne que peca, né, com atos, com pensamentos, a carne não vai morrer. Amém? Você vai entrar né? Vai ser batizado, vai entrar na água, vai sair, a tua carne vai continuar a mesma, mas a tua natureza, a nossa natureza é destruída, ou seja, fica sem poder. Amém? E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Amém? Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, nós já sabemos que Jesus esteve aqui na terra, Jesus teve uma morte física e ressuscitou. Amém? Como ele já morreu, ele já não volta a morrer. Amém? Ele já venceu a morte. Amém? Agora ele está ressuscitado, ou seja, já voltou à vida. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Ou seja, a morte, só a crucificação, volto a dizer, o só às vezes parece estar a diminuir, mas não é essa a minha intenção. Preciso que você seja maduro espiritualmente para entender quando às vezes uso essas palavras, né, que é para... Pronto. Mas é no sentido de que a morte de Jesus na cruz, amém? Ou seja, nós quando morremos como se Jesus morresse na cruz. Ou seja, a morte de Jesus leva o nosso pecado. A partir da ressurreição de Cristo, nós passamos a viver, né, a ser uma nova criatura. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, de uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, versículo 11, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, os nossos corpos, amém? Fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida.
Amém? E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a pessoa vai continuar a pecar, vai cometer um pecado aqui, outro pecado ali, na maior parte das vezes a pessoa vai pecar todos os dias, amém? Mas não vai viver do pecado, porque já não estamos a viver debaixo da lei, mas estamos a viver debaixo da graça. E ontem nós falamos, né, se você não assistiu, não teve online aqui conosco, eu te convido a assistir a live de ontem, onde eu falei sobre a diferença de pecado, transgressão e iniquidade. Amém? Que é para podermos discernir o que é. Então, pecado, a pessoa vai continuar a pecar até Jesus voltar. Mas a transgressão já não pode, que é o planear o pecado, planear fazer mal. A iniquidade também já não pode, que é aquele pecado que está entranhado, né? Aquele tipo piolho, como eu dou exemplo, que fica ali a sugar, que é o pecado que a pessoa diz, olha, isso está errado. E a pessoa, não, mas não é bem assim. Mas também Jesus, também... Às vezes damos assim uns exemplos, né? Que não tem nada a ver, mas pronto, é o justificar o erro. Amém? Então essas coisas já não podem mais. Amém? Então, no 15 diz, e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ou seja, tudo aquilo que nos leva a pecar, tudo aquilo que nos... Como é que eu posso dizer? Eu queria dar assim um exemplo. Aqui é a palavra escravidão, né? A palavra da escravos do pecado. É aquela coisa que você não consegue largar. É aquele pecado que, tipo, que parece que a pessoa não tem, né? Mas tem. Mas também não consegue largar. Aquilo é uma escravidão. A pessoa está presa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu já tive, por exemplo, em ambientes, né? Em, tipo, almoços familiares, onde perguntaram, Mara, vais beber? Lembrando, beber álcool não é pecado. O que a Bíblia diz é a embriaguez é que é pecado, amém? Eu não bebo álcool por opção, porque Deus me separou para Ele, para um propósito, então eu não bebo por isso, amém? Então, as pessoas perguntaram, né? Mas então não bebes? Eu disse, não bebo. Mas não bebes por quê? Eu disse, não, é por causa da igreja, né? Já dizem, cada igreja, nunca dizem por causa de Deus, mas eu falo, pronto, as pessoas também não sabem, né? Eu digo que não é por causa da igreja, é um propósito que eu tenho. Então as pessoas dizem, não, mas tipo, né, nesse almoço especificamente disseram, mas tipo, então tipo, não tens liberdade de fazer o que queres. Eu posso fazer o que eu quero, né? A pessoa a se justificar, né? O que pode fazer. Então eu posso beber quantas vezes eu quiser, eu posso fumar, eu posso fazer, porque a pessoa também fumava. Então começou assim a falar. Então eu perguntei, ok, eu também posso fazer tudo isso, mas quando eu quiser, eu faço se eu quiser. No caso, você consegue fumar se você quiser? E a pessoa disse, não, tipo assim, como assim? Eu disse, não, se você hoje não quiser fumar nada, você não vai fumar? E ela disse, não consigo ficar sem fumar. Ok, e se você decidir não beber, vais conseguir, tipo, não vou beber um mês, consegues? Não, mas beber, tipo, em casa e tal. Então, o que eu quis comparar ou fazer entender a pessoa é que a escravidão é quando tu estás presa àquilo e não consegues parar. Por exemplo, uma pessoa que tem vício de fumar, né? Não consegue parar quando quer. Tem que levar um processo, né? Tem um processo para levar a pessoa a parar. Não, primeiro tem que querer, depois tem que fazer alguma terapia, algum acompanhamento para deixar. Amém? Então, essa pessoa está presa, mas ela não sabe, porque não sabe. Amém? Logo pensa que quem não fuma por opção, não bebe por opção, é que está preso, que está escravo, que está tipo, você não tem liberdade. Não, eu tenho liberdade se quiser fumar um cigarro agora, eu posso acender um cigarro e fumar, mas não vou ter que comprar um maço ou sair à noite ou coisas assim. Então essa é a diferença. Então eu queria trazer um exemplo
para poder explicar acerca da escravidão, do pecado. Amém? Então é mais ou menos isso. Assim como eu dei esse exemplo, existem N exemplos. Então eu quero que cada um de vocês faça esse exercício de puxar na sua mente, ver alguém que você conhece ou alguma coisa que você faça e você não consegue deixar. Tipo, não está fora do teu domínio. Amém? Então quer dizer que a pessoa está presa àquilo, está escrava daquilo. Amém? Então, no versículo 17 diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas, ou seja, das fraquezas da carne. Amém? Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Ou seja, em vez da pessoa ficar escrava do pecado, que leva à morte, aqui Paulo está a sugerir, né, que seja escravo da justiça, porque a justiça leva à santidade. Porque quando nós buscamos a justiça de Deus, quando nós buscamos as coisas que Deus, né, quer que as pessoas, conforme as pessoas vivam, aquilo faz com que as pessoas busquem santidade. Amém? Então a busca pela santidade é um exercício diário também. Do mesmo jeito que o deixar o pecado é um processo diário, é um processo que vai acontecer. Alguns deixam algumas coisas mais rápido, outros mais devagar. Uns deixam umas coisas primeiro, outros deixam outras primeiro. Então cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua busca e entrega. Então tudo isso vai ser diferente de pessoa para pessoa. Não podemos generalizar. Não posso dizer que eu comecei, eu me converti com a minha amiga e eu e a minha amiga estamos no mesmo nível. Não tem como. Porque às tantas ela está numa entrega maior que a minha. Às tantas ela está a fazer sacrifícios que eu não estou a fazer. Então o meu processo vai ser mais lento. Amém? Então o processo de cada um vai ser conforme. Então muitas das vezes nós falamos, mas a fulana já se converteu há não sei quantos anos, mas ainda faz isso e aquilo. É o processo, é o que ela busca. Amém? E depois, dentro da conversão, existem as situações de que eu dei exemplo, né? A pessoa quer garantir a salvação, mas não quer garantir uma vida de experiências ou uma vida de relacionamento com Deus. Então cada um vai buscar a sua coisa, cada um vai buscar o seu objetivo. Eu já disse, o meu objetivo é conhecer o máximo que eu puder o Senhor aqui na terra, para quando eu chegar lá, não ter lá um anjo que tem que me mostrar quem é Deus, quem é o arcanjo Miguel, quem é o não sei o que. Eu já chego lá, já sou íntima de todos. Então é isso. Amém? Isso vai depender da nossa busca. Esse é um exemplo que eu estou a dar, não é nada que está na Bíblia, é coisa da minha cabeça, é um exemplo que veio agora na minha mente. Mas para dizer o que depende da busca de cada um tem o seu objetivo. Mas o que nós não podemos esquecer é que a partir do momento que nós nos tornamos uma nova criatura, a partir do momento que nós somos batizados e nascemos de novo, nós precisamos de viver uma vida de conduta reta. Amém? Não podemos mais dizer, não, porque onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vou me embrulhar mais lá no lamaçal, que é para quando Deus me tocar, eu poder... Não vamos viver assim. Nós estamos a aprender que é para realmente gerar mudança em nós, amém? Não podemos estar aqui essa hora à noite, todos os dias, ler a Bíblia e nada acontecer. Tem que gerar transformação. Temos que aprender, temos que começar a nos esforçar e começar a mudar, amém? E querer mais. Não podemos ficar no raso. Não, só quero ficar aqui no conforto, na beira da praia, porque aqui na beira não me afogo, aqui na beira a água é quente. Não, temos que mergulhar, amém? Temos que continuar a entrar e nadar e dar mergulhos ali, amém? E temos que aprender mesmo. Então no 20 diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto conheceram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte.
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Ou seja, isso aqui é uma promessa, amém? Vou entender isso aqui como uma promessa. Eu entendo assim como uma promessa. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Ou seja, se eu procurar a santidade aqui na terra, se eu procurar fazer as coisas boas, para além de ser bom para mim, estar a fazer o bem para o próximo, ainda estou a me santificar e ainda estou a garantir a vida eterna. Olha, isso aqui é um combo maravilhoso, amém? Do que está aqui a tentar viver uma vida que vai me atrapalhar em relação à santidade, em relação à vida eterna, ainda posso perder a salvação, porque nós já lemos em capítulos anteriores, né? E existem outros capítulos que levam a crer que um crente que já supostamente está salvo pode perder a salvação. Então, para que eu vou estar a arriscar o meu sacrifício que eu estou aqui a fazer, quer dizer, e escorregar ainda mais na lama do pecado e no seu dia da manhã, estou a dormir, vê o anjo da morte me suga o fôlego de vida, acabou, morri. Perdi a salvação. Tanto sacrifício para estar em santidade e por causa de uma coisa, né, a pessoa perde a santidade ou perde a salvação. Então, essa é a questão. Nós temos que manter, amém? Tentar manter o máximo possível para que, como nós não sabemos o dia da manhã, podermos então receber esse galardão que é a vida eterna. Amém? No versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler de novo, porque eu gosto muito desse capítulo, desse versículo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como já tínhamos falado ontem e voltamos a falar hoje, o salário do pecado é a morte, porque por causa do pecado de Adão, né, a consequência foi a morte. Morte de quê? Da nossa alma. Amém? Morte da nossa alma. Não foi a morte física em si também, mas a pior morte não é a física, a pior morte é a da alma, porque a nossa alma foi feita para ser imortal. A nossa alma, quando Deus começou a criar as coisas, quando Deus criou o mundo, quando Deus fez tudo que há no mundo, e Deus depois pegou e fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Amém? Deus fez com que esse homem fosse imortal, era para viver eternamente. Mas como Lúcifer já estava, né? Já tinha sido expulso. Então ele, como é que eu posso dizer? Entrou na serpente, né? A serpente se transfigurou, porque ele tem essa capacidade de transfiguração. E a própria palavra diz que ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Amém? Então a serpente enganou a Eva, que ouviu também o recado que Adão, né? Que Adão lhe deu. Deus deu para Adão e Adão deu a Eva. E como homem, às vezes, para dar recado, não é como mulher. Também não é defender a Eva, como eu estava dizendo ontem. Não estou a defender, mas pronto, vamos pensar. Se fosse a mulher dar o recado no Adão, ia lhe explicar mesmo vírgula. Deus disse assim, assim, assim. Mas falou assim, assim. Mas como foi o homem deve ter... Não come naquela árvore. Se calhar só ele falou assim. E a mulher não entende assim. A mulher tem que dar detalhes. Mas pronto, isso é outra coisa. Isso é coisa da minha cabeça, não está na Bíblia. Amém? Pronto, então ela pegou, caiu no engano da serpente, comeu o que não era para comer, ainda pegou e ainda foi dar no Adão também. Adão come também, agora como é que vai ser? Pronto, Adão pega, come também, que lhe disseram não come. Pronto, quando ele come, aí é que começou tudo. Tudo começa aí porque a desobediência foi dele, a desobediência não foi dela. Amém? Ela também não tinha que comer, mas a ordem foi dada a ele.
Então, a partir daí, entra o pecado, entra a consequência da morte, amém? A partir daí, a alma deixa de ser uma alma que vai viver eternamente. Essa alma pode sofrer uma morte, que é a morte eterna, amém? Então, esse pecado, o que Jesus veio fazer, é nada mais, nada menos do que como é que eu posso dizer? A missão que foi dada a Adão primeiro e ele errou, pronto, assim, ele foi tipo o primeiro, né? A missão foi dada a ele e ele errou. Então, Jesus veio que é para refazer, arranjar uma solução, vamos assim dizer, daquela morte, daquele problema que Adão causou. Então, Jesus veio trazer a solução para aquele problema. Jesus veio trazer esperança para a humanidade. Porque Deus viu que não era justo por causa de todo mundo pagar. Então, existe a oportunidade de nós nos redimirmos e nos voltarmos para Deus. Amém? Então Jesus vem e morre. Só que como Deus já tinha feito o homem à sua imagem e semelhança e deu livre arbítrio, amém? E Deus já fez assim. Então nós temos a necessidade, nós precisamos por nós mesmos irmos até Deus. Ou seja, nós precisamos de clamar ou seja, aceitar esse sacrifício. Não é algo que Jesus fez e automaticamente todo mundo já aceita. Não, as pessoas precisam de aceitar esse sacrifício. As pessoas precisam de reconhecer que Jesus veio, que Jesus é filho de Deus e Deus enviou Jesus para vir, para morrer por nós e Jesus ressuscitou. Amém? Se nós não aceitarmos, ou enquanto nós não aceitarmos, nós estamos sobre o domínio do pecado, estamos escravos do pecado e consequentemente temos a morte, né, como consequência. Então, a partir de Jesus, nós temos uma esperança. Jesus vai nos trazer a esperança da vida eterna. Então, através de Jesus, nós temos a oportunidade de ser salvos. Mas para isso é o que eu disse, é a necessidade de nós reconhecermos, nós precisamos de aceitar. E é uma coisa que não é aceitar de cabeça só, não. E a Mara me falou, e eu acho mesmo que a Mara está certa. Não é assim, nós precisamos estar convictos. Nós precisamos de saber, ter certeza e aceitar do coração. Porque por isso é que eu não estou só a falar, eu não abro lives e começo só a falar, olha, Jesus, assim, era assim. Não, nós estamos a ler. Para quê? Para você poder ver que na Bíblia está escrito assim. Não é a palavra da Mara, não sou eu. E até eu queria desde já ressaltar, não olhem para mim. Eu sou tão pecadora quanto qualquer um de vocês. Eu sou tão falha, tão pequena, tão sem valor quanto qualquer um de nós que está aqui. Amém? Não olhem para quem está a passar a palavra, mas olhem para quem é o... Como é que se diz? Quem é o emissor? Quem é que tá a dar a palavra? Quem tá, ai meu Deus, como é que se diz? Tem o receptor, o emissor, o transmissor, prontos. A pessoa original é Jesus, amém? O ponto central da palavra de Deus é Jesus. Quem morreu não fui eu, foi Jesus, amém? Quem ressuscitou foi Jesus. Então a palavra de Deus se resume a Jesus. Então ele é o centro. É para ele que nós temos que olhar. É para ele que nós temos que mirar. Amém? Eu até fiz aqui uns bolsozinhos, né, sobre a escravidão. E por exemplo, pus aqui alguns exemplos de coisas que nós podemos ser escravos e nem sabermos. Às vezes nós pensamos só a palavra de Deus fala do pecado. Mas o que também pode ser mais? O que pode estar nessa lista? Por exemplo, nós podemos ser escravos de nós mesmos. Amém? Nós podemos ser escravos de nós mesmos, por exemplo, da nossa beleza. Eu acho que eu sou muito linda e maravilhosa. Então a minha beleza, ai meu Deus, então tenho que me emprequetar mais, fazer não sei o que. E as pessoas ficam tão obcecadas com a sua aparência, que às vezes estão escravas da sua aparência. Amém? Às vezes estão escravas da sua... porque eu sou a mais não sei o que, a mais... Quando chego e faço e acontece. E esquecem-se que o centro da vida é Jesus. Tudo isso passa, tudo isso é passageiro. A beleza passa, as pessoas envelhecem. Os corpos envelhecem. As coisas acabam. O corpo morre. Amém? Mas o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus por nós...
é muito mais do que isso. É muito mais do que qualquer coisa que nós possamos colocar no nosso coração. Amém? Outra coisa que eu escrevi aqui é as religiões. Vamos parar de pôr nosso coração na nossa igreja, a minha religião, o meu pastor, o meu padre, o meu arcebispo, o meu bispo, o meu apóstolo, o meu... É Jesus, não foi teu pastor, não foi teu padre, não foi teu bispo, não foi teu apóstolo, teu... Não sei qual é o nome, mas monge. Não foi nenhum desses homens que morreu na cruz do Calvário por ti, por mim. Foi Jesus. Eu estou aqui, eu não estou a pregar placa de igreja. Eu nunca disse que essa live seria... essa aqui só entra quem é evangélico. Por favor, se você não é evangélico, pentecostal, retire-se da live. Nunca falei isso. Nunca disse, não, só entra quem é católico, quem como é adventista do sétimo dia. Eu nunca falei isso, eu não preciso de falar isso, porque senão não é o foco da nossa mensagem. O foco da mensagem é a Bíblia, é Jesus. Se você crê na Bíblia, crê em Jesus, crê em Deus, Criador dos céus e da terra, você crê que esse Deus tem um filho chamado Jesus, esse homem veio em forma de homem, nasceu, viveu 30 anos, foi batizado com 30 anos, a partir dos 30 anos começou seu ministério e durante 3 anos esteve aqui na terra a pregar sobre o reino de Deus. Deixou a palavra para os apóstolos, para os discípulos, para os seguidores. Jesus tinha 12 apóstolos, mas não tinha só 12 pessoas que lhe seguiam. Não eram só 12 pessoas que andavam atrás de Jesus. Antes de Jesus ter esses 12 apóstolos, Jesus já começou, né? Se ele foi batizado, começou já ali os admiradores, já que ele falava, chamavam professor. Os próprios discípulos de João Batista, que João já falava sobre a vinda de Jesus. Quando João lhes disse, é esse aí, esse aqui é que vocês devem seguir. Esse aqui, esse homem que vocês devem se prostrar, ele é Deus. Aqueles discípulos de João começaram a seguir Jesus. E nisso Jesus ainda não tinha nenhum apóstolo. Quando Jesus já pregava, Jesus ainda não tinha escolhido nenhum. Jesus, quando vai pregar na praia, onde encontra Pedro e André, que estavam a pescar, Jesus já estava a falar para uma multidão. Amém? Então, aí Jesus já escolheu eles, já chamou eles dois como apóstolos. Pedro e André foram os primeiros apóstolos de Jesus. Mas a multidão que vinha. Depois escolhe André e Tiago, os 2 irmãos, né? Pedro e André, irmãos. Tiago e João, também irmãos. Vamos, sigam-me. E a multidão está a aumentar. Porque nós só falamos 12 apóstolos, estamos a esquecer da multidão. Nisso veio Mateus, veio outro Tiago, veio outro Simão, foram aumentando. Ele fez os 12 apóstolos. Nesses 12 já tinha não sei quantas pessoas que lhe seguiam. Jesus, na multiplicação dos pães, a Bíblia relata, fala em 5.000 homens e não conta mulheres nem crianças. Não fala de mulheres e crianças porque essas mulheres e crianças não eram contados na estatística naquela época, só falavam de homens. Então nós estamos a falar de muita gente. Isso tudo em 3 anos de ministério. 3 anos de ministério. Então é Jesus o centro. Amém? É Jesus o centro. Esquece placa de igreja, esquece religião, esquece líder religioso, esquece isso. É Bíblia. É Jesus o centro. Amém? Outra coisa que nos prende, nos torna escravos, é coisas materiais. Viver para ter uma mansão, viver para ter um Ferrari. É mal? Não é mal. Não. Porque a palavra de Deus diz que a prosperidade vem do Senhor. A palavra de Deus diz que nós escolheremos o melhor dessa terra. Então, se é para ter mansão, amém, eu recebo em nome de Jesus. Também quero Ferrari, também quero Lamborghini, amém. Mas isso não pode ser o meu centro. Eu não posso viver para alcançar isso. Eu não posso gastar a minha vida aqui na terra para poder comprar uma mansão, comprar um Ferrari, um Lamborghini, porque se eu não tiver, ai meu Deus, tenho que fazer isso e aquilo para conseguir as coisas. Amém? É isso que nós temos que perceber. Ter as coisas não é errado, mas o nosso coração não pode estar nas coisas. Ter beleza, ter vaidade, vestir bem, andar com um bom brinco, bom cabelo,
boa roupa, bom sapato. Não é errado, mas o nosso coração, quando já está lá, na coisa, na vaidade, no ter, no ser, já está mal. Já estamos a olhar para o alvo errado. O alvo é Jesus. Amém? O alvo é Jesus. Temos que andar bonitos, sim, Senhor, porque nós somos representantes de Deus aqui na terra. Deus é rei, dono do ouro, da prata. Você quer andar à toa por quê? Se você é filho amado do Senhor, você é filha amada do Pai, vai andar para uma deslocada? Não, vai andar bem vestida, bem representada, amém? Mas não pode ser já te vestir assim, já não olho mais para o vizinho, não cumprimento, não falo, não pode, amém? Então, o alvo é Cristo, o alvo. Temos que olhar para Jesus, Jesus tem que estar acima de tudo isso, amém? Outra coisa, objetivos pessoais. Não, eu só quando eu me formar, quando eu fizer o meu mestrado e o doutoramento de doutora, de não sei o que, e mais não sei quantos pós-graduações e mais não sei o que eu vou me voltar para Jesus. Está errado. Está errado. Amém? Estamos a ouvir a palavra, temos que começar a mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa mentalidade. Estudar é bom, é muito bom. Ter bom trabalho, bom salário é bom. Por quê? Porque isso vai nos garantir um bom futuro, né? Um futuro para os filhos, uma boa prosperidade, né? Prosperidade que Deus promete, amém? Mas o foco não pode ser os objetivos pessoais, já não tem que ser. Só quando eu for empresária de sucesso, bem famosa, é que eu vou começar a buscar Cristo. Porque por enquanto está-me a atrapalhar os planos, eu não consigo conciliar Bíblia e estudos bíblicos e orações e coisa com os meus objetivos. Está errado. Está errada a escravatura. Amém? Estamos a ser escravos dos nossos objetivos pessoais. Amém? Então isso é para nós olhar. Eu quando falo, eu não estou a falar para você olhar no vizinho, olhar na pessoa que está do teu lado, olha, isso é para ti. Não, é mesmo para ti. Amém? Estou a falar mesmo para cada um que está a ouvir. Deus está a falar mesmo conosco. Deus também está a falar comigo. Eu, quando eu falo, Deus ministra primeiro no meu coração. Então, também para mim, também tem que ver o que eu estou a pôr no meu coração, o que eu estou a levar. A pôr num pedestral, a fazer um altar, levantar. Que isso também é altar. O altar não é só os bonecos lá, as imagens que a gente coloca no altar e adora, não. Altar também é isso, quando nós levantamos um altar do ego, um altar de coisas materiais, um altar de objetivos pessoais. Amém? O altar que nós devemos levantar, nós devemos ser escravos, a própria palavra diz, temos que ser escravos de Deus. É melhor ser escravo de Deus, porque o fato de nós sermos escravos de Deus vai garantir a nossa santificação. Amém? Vai fazer com que nós nos tornemos mais santos, né? Santos, que já expliquei várias vezes sobre essa palavra. Amém? Quando a Bíblia fala em santidade, quando fala santos do Senhor, não está a falar para serem adorados. Amém? É a santificação que nós precisamos buscar. Por quê? Porque até mesmo que você não quiser ser santa, mesmo que você não quiser santidade, você fala uma bem humilde, dizer, não, nem quero chegar a essa santidade, por favor, não quero. Mas o próprio Espírito Santo vai gerar isso em nós. E a santidade é o que? Quando nós começamos a endireitar as veredas, quando nós começamos a mudar os nossos caminhos, os nossos comportamentos. Isso é santificação, isso é santidade, que é, né? É a busca contínua, todos os dias a pessoa vai buscando. Não é para te fazerem imagem, não, te tiram já foto, depois tem na porta de casa ou na parede, não, isso aqui é santa. Não, não é isso que a palavra de Deus está a dizer. Amém? É para nós andarmos de acordo, para que busquemos a santificação diária, para que busquemos a salvação eterna, amém? A vida eterna. Garantir a salvação. Isso é santificação. Isso é nos tornarmos santos. Amém? Buscarmos essa santidade. Amém? Então, bem, creio que já está tudo dito. Penso que por hoje hoje já terminamos a leitura do livro, do capítulo 6. E é isso. Amém? A santificação, a busca por Deus,
o controlar nossos pensamentos, nossas atitudes, porque nós temos que nos lembrar também disso, que o pecado, né, o pecar, as falhas, não é só atos em si, são pensamentos, são palavras. Temos que começar a observar aquilo que nós falamos, começar a controlar a língua, amém? Começar a buscar e a cortar as coisas que estão fora da vontade do Senhor, amém? Ou depois, quando tivermos assim uma live assim mais curta, não sei se deixa eu ver quando é que está o capítulo 7. 7 também não é muito grande. Mas quando eu puder, eu vou falar um pouco sobre a alma, sobre o espírito, né? O corpo é a coisa que nós sabemos mais, né? Nós sabemos nosso corpo, achamos que não, isso aqui é o nosso ser. Mas eu gostaria de entrar um pouquinho mais no tema da alma, para nós entendermos sobre a alma, entendermos sobre o espírito. Qual é a diferença de alma, espírito? Quem vai para o céu, quem vai para Deus, né? Amém? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Então, talvez amanhã, se Deus quiser, se for da intenção do Espírito Santo ministrar sobre isso, então vamos tocar nesse tema, amém? Hoje poderia ser um dia ideal, mas já passamos da nossa hora, então vamos encerrar a live por hoje. Vou fazer uma oração para abençoar a tua vida, amém? Quem puder fechar os olhos, não sei se tem alguém com algum pedido de oração, deixa eu só ler se tem algum comentário. Enquanto isso, se tiver algum pedido de oração, pode escrever enquanto eu procuro aqui. Que às vezes eu não... Okay. Amém. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Ok, feche, quem puder, né, fechar os olhos, por favor, que eu vou estar a orar para encerrar a live. Amém? Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Paizinho, por mais um dia, Pai Santo, na tua bendita presença, Senhor, na tua maravilhosa presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por ministrar os nossos corações, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por falar, meu Pai, no mais profundo do nosso ser, Senhor. Nós te pedimos, Pai amado, continue, Senhor, a ministrar a tua palavra, Senhor. Continue, Pai Santo, trazendo a memória, meu Pai, e a consciência, tudo aquilo que nós fazemos de errado, Senhor. Tudo aquilo, Pai Santo, que fazemos e nos afasta de ti, Pai Santo. Pois sabemos, estamos a aprender, Senhor, que é o pecado, meu Pai. Os nossos erros, as nossas falhas, meu Pai, que nos afastam de ti. E nós é que nos afastamos de ti, não és tu que te afastas de nós, Senhor. Então, Pai Santo, continua a trazer a nossa memória, meu Pai. Trazer, Pai Santo, a nossa consciência, tudo aquilo que precisamos de mudar, Senhor, que precisamos, Senhor, deixar para trás, Pai Santo, para que nos tornemos, meu Pai, mais próximos de ti, Senhor, mais parecidos contigo, meu Pai, para que busquemos, Senhor, a santidade em ti, Pai amado. Nós te pedimos, Santo Espírito de Deus, que habites dentro de nós, Pai Santo, e vai, Senhor, ministra, meu Pai, na nossa consciência, meu Pai, no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, Pai Santo, pois sabemos que existem coisas que estão guardadas, meu Pai, lá no nosso inconsciente, Senhor. Então te pedimos, Pai amado, que o Senhor traga a memória, meu Pai, traga a nossa consciência, Pai Santo, para que possamos largar, meu Pai, para que possamos, Senhor, com a tua ajuda, meu Pai, mudar, meu Pai, o nosso comportamento, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, meu Pai. Oh, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, nesse processo, meu Pai. Oh, que a tua graça, a tua bendita misericórdia, meu Pai, seja conosco, meu Pai, todos os dias, Senhor. Te pedimos, Senhor, já, meu Pai, que o Senhor nos perdoe, meu Pai, por tudo aquilo que fazemos, meu Pai, não te agrada, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que nos perdoes, meu Pai, por tudo aquilo que a gente tem feito, meu Pai, e que tem nos afastado de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos misericórdia, meu Pai.
perdoa as nossas almas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, entrego, Pai Santo, a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, das minhas irmãs que estão aqui presentes, Senhor. Eu te peço, Santo, que a tua presença, meu Pai, habite, meu Pai, em cada casa, em cada lar, meu Pai. Cada pessoa, meu Pai, possa sentir, meu Pai, o teu amor, meu Pai, o teu agir, meu Pai, na vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, toma a vida de cada um nas tuas santas e benditas mãos, meu Pai. Acampa um anjo, Senhor, um anjo, meu Pai, de guerra, meu Pai, um anjo, meu Pai, com a espada de fogo, Senhor, para garantir, meu Pai, dar proteção, Senhor, nas hostes celestiais, meu Pai, espirituais, meu Pai, em favor dos teus filhos, Senhor. Toma, meu Pai, cada casa, meu Pai, guarda com teu manto sagrado, Senhor, e torna-nos invisíveis aos olhos do mal, Senhor. Nós oramos, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, por tudo que és e tudo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia. Fiquem todos na paz de Cristo. Se Jesus não voltar, a gente se vê amanhã. Amém? Fiquem todos com Deus. Um beijo grande. Beijo.